Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Espero que todos estejam aí numa paz, numa serenidade, dentro da medida do possível. Estamos aqui novamente mais uma semana para o nosso podemos dizer consagrado pela nossa insistência, né? São 85 semanas hoje, na 85ª semana do culto do Evangelho no Lar. Caiu o Oceano Dervisca, a Estela Onish aqui do meu lado, com a nossa tradicional insistência em estudar fazer esse culto, estudar o ensinamento cristão à luz da doutrina espírita. É uma satisfação poder estar aqui novamente, ter tido a permissão de estar aqui. Acho que durante uma semana acontecem tantas coisas, né? São tantos momentos vividos, tantos lugares que a gente vai. Eu falo não a gente, eu e Estela, que todos nós estamos aí vivenciando incontáveis fatos, né, na vida. Quantas vezes nós nos alimentamos durante essa semana? Quantas vezes nós saímos de carro, por exemplo, pegamos às vezes até uma rodovia, tivemos diante de várias circunstâncias que poderiam ter ocorrido um acidente, poderíamos ter ficado doentes, internados em um hospital, enfim, poderia ter acontecido tanta coisa, né, que nos impedisse de estar aqui hoje, mas se a gente não dá atenção a isso, a gente não exercita a gratidão e não percebe as maravilhas que Deus prepara para nós. Não que aqueles que não puderam vivenciar isso também não passam por maravilhas. É que a gente tem uma tendência a querer estar aqui, né? Tem alguns de nós que já partiram para o mundo espiritual, outros não estão impossibilitados de, nesse momento, estar, por exemplo, aqui com a gente. Enfim, poderia ter acontecido muita coisa que não deixasse com que nós estivéssemos aqui. Mas tivemos a permissão divina. Isso é motivo de grande satisfação para nós. Quero deixar um abraço de gratidão a cada um que está aqui junto com a gente nesse momento. Sejam abençoados, recebam meu bom dia, meu abraço de gratidão. Bom dia, Estela. Bom dia. Bom dia, pessoal. Que bacana que é o Evangelho, eu vejo muito ele como um mapa do tesouro, né? Ele vai nos dando pistas de como você angariar aí, juntar, amontoar o seu verdadeiro tesouro. Porque sem o Evangelho, parece que eu me sinto meio perdido. Eu não acumulo tesouros eternos. E quando você não tem essas moedinhas de virtudes na sua alma, você começa a sofrer. E esse é o intuito do nosso estudo. Eu estava lendo aqui, tinha uns 2, 3 nomes novos que eu nunca vi, a gente nunca citou. Bem-vindo se tiver alguém novo aí na nossa sala, na nossa família do Evangelho, que acontece todas as terças, eu acho que 85 dias hoje, né? 85 semanas. 85 semanas. Já dá pra gente realmente se formar. Conversando com uma amiga semana passada, que ela faz um estudo com a gente no AELUS, a Bárbara, na quinta-feira, ela estava comentando comigo que ela estuda na quinta, algo, né, de levar a alma, como a gente faz aqui hoje. Ela pega material para trabalhar sexta, sábado, domingo, aí parece que o combustível está acabando lá pela segunda. Aí, se eu não me engano, ela se matriculou também no estudo no domingo, para depois ela ia aguentar até a próxima quinta. Isso é tão real, gente, é muito real. Pessoal que mora fora aí sabe do que eu tô falando, ou às vezes não sabe porque, por exemplo, nossos amigos do Japão não saíram do Japão ainda, mas quando você fica longe da língua, você esquece como que se fala. E eu vou acudir a Lívia agora e o Alexander dá prosseguimento. E a Lívia ligou a sirene agora ali. Ela tem uma sirene, parece uma ambulância. Olha lá, ó. Não sei se dá pra vocês ouvirem aí. A Estela vai salvar ela lá. Daqui a pouquinho ela tá de volta aí. Então, dando continuidade aqui, como a Estela bem disse, a gente se sente renovado, né? Porque quanto mais a gente se colocar diante de informações que nos trazem esclarecimento, mais libertos de amarguras a gente vai se sentir.
Eu falo isso porque aconteceu comigo isso, quando comecei a frequentar a doutrina espírita. Eu tinha muitas dúvidas, medos, incertezas diante do futuro. E depois que eu comecei a entender os mecanismos da vida, eu passei a fortalecer a minha fé. Isso acontece com muitas pessoas que a gente convive, muitos amigos que começam a frequentar a casa espírita. Não falo nem diretamente do Ailuz, mas de outras casas também, de várias outras casas espíritas que a gente tem amizade aqui em Rio Preto, na região toda aqui. As pessoas vêm dizer para nós, olha, depois que eu comecei a entender os princípios divinos, né, as leis que regem o universo, comecei a entender o Evangelho, a boa nova que Jesus trouxe para nós, e eu comecei a tentar pôr em prática e vivenciar aquilo que me é informado que eu deveria fazer, que seria bom para mim. Olha, realmente a coisa melhorou muito. Então isso é para nós motivo de grande satisfação. A gente ser um mero repassador de informações, eu me sinto assim privilegiado. Eu me sinto assim semelhante àquele cara que... Como é que eu vou explicar para vocês entenderem? É como se tivesse assim, tá vindo aí um caminhão cheinho de coisa boa, cheio de bons utensílios para a gente utilizar, cheio de boas músicas, sabe, um caminhão de alegria. E eu sou um cara que pegou carona nesse caminhão, eu me sinto assim. Mesmo que às vezes segurando ali, sabe quando você pega naquela porta de entrada do ônibus, você fica ali meio pro lado de fora, meio pro lado de dentro, porque o caminhão já está lotado, o ônibus já está lotado. Eu me sinto assim. Eu estou nesse caminhão aí também, eu quero participar disso. E eu agradeço muito a Jesus por permitir estar junto com Ele nessa empreitada aí. Ainda com muitas limitações, como todos nós, mas eu não desanimo não. Eu quero ser alguém melhor. Eu convido você para vir com a gente, vir conosco. Quero dar um abraço aqui então antes de fazer a oração inicial. Estou vendo aqui um monte de gente entrando aqui, ó, a Sônia Sestari, a minha querida Tatiane Brentan, está sempre junto com a gente no Ailuz aqui no nosso Evangelho, a Marlene Barroquelo. Vocês pensam que eu não estou vendo todos vocês? Estou vendo aqui, ó. Pensa aqui, ó, todo mundo que entra aqui eu estou vendo, ó. Quem mais aqui? A Tati está dando uma passadinha, vai trabalhar, bom trabalho, Tati, um beijo para você, para Carmen Vieira também, bom dia, a Lourdes Luca, a Maria Pracone, a Nadir Florencio, a Franceli Nobre. Faz tempo que eu não vejo a Franceli no Ailuz, um beijo para você, Franceli. Para o nosso querido Ronaldo Okawa, que está lá no Japão, brasileiro. Para a Estela, que escreveu que já está de volta. A Gabi, que está lá com a filhinha dela linda, a Gabi e o Adriano. Um beijo para a Gabriela Fernandes, especial para você e para essa boneca que você ganhou de Deus aí. A Viviane Costa está dizendo aqui, oi casal do meu coração, bom dia. A Viviane é um anjo aqui na terra. Um beijo para você, Vi. A Geisa Fernanda Valente, bom dia. Para a Kika querida Galavotti, que está lá em Badibacite, um beijo. Para minha querida Horácia Garuti, será que a Horácia está lá em Caraguatatuba, naquele paraíso lá? Um beijo, Horácia. Beijo, estou sentindo tua falta, hein? Para o Ivanir Souza, para Josiane Moraes, para Rúbia Fernanda Conde, para Lívia querida, Mariane, que está lá no SEMAI, um beijo para você, Lívia querida. Quem mais aqui? A Cidinha Bom Germino. O Reinaldo está com a gente aqui, o Rei, nosso irmão do coração. Reinaldo Lopes Rodrigues, está sempre junto com a gente também. A Zaide Bacoche, a Viviane Cristina, a Roberta Cristina, a Renata Mela Rê, um beijo para Rê e para Tamires aí. Tomara que a Tamires esteja assistindo com a gente. A Luci Rodrigues Galdino, a Andréa Ferrari, nossa, é muito. A Valquele, um beijo para Valquele e para o Wagner. O Evandro Luiz de Faria, meu irmão do coração, ali da Casa de Ração, aqui na Nossa Senhora da Paz. Um beijo pro Evandro. A Maria Ângela Cosso Ragazzi. Bem-vinda, Maria Ângela. Meu irmão Gilson Passarini. A Flavinha, aquele barrigão lá. Flavinha, para de ficar comendo um monte. Olha o tamanho da tua barriga, Flavinha. Vai nascer um príncipe daqui a pouquinho, hein, Flavinha? Um beijo pra você. A Ana Paula Silva. A Vera Lúcia Bortolotti. O Alceu Secato, o Carlão Bertuga, meu irmão do coração, e a Rosana, a Letéia Ribeira, a Isabel Campos, a Jordana Eulália, a Vanessa Ribeiro. Ai, cansei, muita gente. É uma satisfação estar com vocês aqui, viu? Wally Quandit, bom dia, Wally Quandit, que nome diferente. Parece um pessoal aí que chama Oceander que eu conheço. O Dinei Mata,
Ah, ela tá falando assim que meu celular tá na cor do Palmeiras. O Ronaldo, vai fazer o que, né, o Ronaldo? Não dá pra ser perfeito, né, Ronaldo? Celular, né? Tadinho do meu Parmeirinha. Um beijo pra Aninha Cristina, tá lá em Olímpia. A Gabi tá mandando um coraçãozinho aqui. Gabi, um beijo pra você, linda. Marlene Barroquelli. Quem mais aqui? A Rafaele Valentim, bom dia a todos. A Val Olivato tá lá em Paulínia. Olha que cidade maravilhosa, Paulínia, região de Campinas ali. Maravilha ter vocês, hein? Vamos pra nossa oração então. Hoje, substituindo a Estela aqui provisoriamente na oração, porque a Lívia ligou o alarme ali. Mas daqui a pouquinho ela volta aqui. A gente vai dar início aqui então com a nossa prece. Vamos lá, gente? Olha só quanta gente aqui. 66 pessoas, 65. Que alegria ter vocês. Sejam bem-vindos. Vamos lá, então. Quem quiser colocar um copo com água aí para ser fluidificada, fique à vontade. Aproveite esse recurso que a espiritualidade nos oferece. E eles que informam para nós, olha, se você tiver aí com alguma dorzinha, eu tô achando legal que tá vindo a luz do sol batendo no meu rosto. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá passando pela fresta da janela ali, olha só. Que legal. O sol está nos iluminando o tempo todo. Então quem quiser colocar água, aproveite esse recurso que a espiritualidade nos dá. Que aí eles providenciam que naquela água sejam colocados componentes que poderão causar equilíbrio físico e até emocional na nossa individualidade, no nosso espírito. Aproveite esse recurso. Vamos lá então para a nossa prece? Vamos lá? Senhor Jesus, querido amigo, mestre, governador espiritual do nosso planeta, nosso irmão maior, nos remetemos nesse momento à tua divina presença. Queremos caminhar contigo, mestre, e através desse estudo desse evangelho, nós te agradecemos por termos recebido a permissão, por estar aqui novamente. Queremos seguir fielmente os teus ensinamentos, os teus preceitos. Rogamos a tua permissão para que nos intua, nos influencie, para que a gente não cometa erros, equívocos, para que nós não tenhamos uma interpretação equivocada dos teus ensinamentos. Que sejamos instrumentos, mestre, de informação, de esclarecimento, de iluminação ao coração daqueles nossos irmãos que nos acompanham. Nós agradecemos pela oportunidade da vida, de estarmos aqui mesmo com algumas limitações, de termos a graça, de termos acordado mais um dia, de termos podido experimentar essa escola tão bendita que é o nosso planeta Terra. Que nós tenhamos a força, mestre, de compreender as lições hoje contidas no Evangelho e que nós possamos ter a grandeza de exercitá-las na prática. Quero abençoar cada pessoa que nos acompanha, aquelas que nos escrevem, ou aquelas que só observam, aquelas que por algum motivo querem ficar ali anônimas. Nós respeitamos muito isso. Quero que cada uma delas se sintam renovadas, tenham a sua energia espiritual transformada, que todos possam experimentar um pouquinho da alegria de viver, da harmonia que o Senhor nos ensinou. Aqueles que estão doentes, aflitos, aqueles nossos irmãos em depressão, aqueles nossos irmãos que já partiram para o mundo espiritual, aqueles que se suicidaram, recebam o nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo que encontrem o equilíbrio que tanto almejam. Que cada pessoa que estiver doente nesse momento, que possa se sentir melhorada, revigorada, que possa encontrar soluções, especialmente aquelas do espírito, para que providenciem a própria cura, mas nunca descartando o valioso auxílio que o Senhor nos dá, mestre amigo. Aos nossos amigos espirituais, muito obrigado pela presença, pela providência, pela intuição, pelo fortalecimento que nos dão.
sempre nos recordando da alegria de viver, dessa empolgação natural que nós devemos ter por estarmos cada dia melhores, estarmos vivenciando uma oportunidade de vida nesse planeta tão maravilhoso, que cada dia melhora incessantemente. Isso é muito empolgante. Que todos possam sentir essa alegria. Na tua bênção, Senhor Jesus, esteja conosco nesse momento e em todos os outros também. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Meus amigos, quero falar para vocês aqui, antes de começar a ler aqui o texto de hoje, a respeito de uma necessidade muito grande que nós temos que ter, que é a alegria de viver. É a natural empolgação que nós devemos ter por estarmos aqui, simplesmente só por isso. Já é motivo para a gente estar muito contente. Não se deixe cair por uma linha de pessimismo, uma linha de coitadismo, uma linha de autodepreciação. Não cai nessa sintonia, não. Isso aí não leva você a nada, não leva você a lugar nenhum. Não entra nessa onda de que, não, eu sou muito pequeno ainda, eu sou muito imperfeito, eu vou fazer as coisas, eu erro muito, sabe? Não entra nessa onda aí, não. Isso é bobagem. Não precisa se achar um anjo. Ninguém é anjo aqui. Mas não cai numa linha de, de se sentir inferiorizado, não. Vamos ter alegria de saber que Jesus escolheu nós para estarmos aqui. Se nós estamos dentro de uma doutrina tão maravilhosa como essa, dentro de um ensinamento cristão como esse, nós somos seres diferenciados, sim. Volto a dizer, não estou aqui pedindo para que você se ache, fique se achando a última bolacha do pacote, não. Mas não cai numa sintonia ruim, não. Não comece a se achar incapaz de fazer as coisas boas, não. Você é muito capaz. E Jesus aposta muito em você. Certo? É só isso que eu queria dizer aqui. Tá bom? Vamos ler aqui então o texto. Olha que interessante. Estou contente que essa luz do sol está vindo em mim. Vocês estão vendo ou não? Olha só aqui, ó. O sol está baixinho aqui, está dando um reflexo ali fora e está vindo aqui dentro. São raros dias do ano que isso acontece. Hoje nós vamos estudar uma frase só que está nesse livro aqui do Chico. Olha que bonito esse livro, ó. Quem quiser comprar, é um livro antigo, viu? Rumos da Vida, do nosso maravilhoso, queridíssimo, saudoso Chico Xavier, e de autores diversos. Vamos ver quem que escreveu essa. Se eu não me engano foi o Espírito, deixa eu ver aqui. Tá na página aqui 62. Não tá escrito o autor aqui, mas não importa. Foi o Chico que escreveu, então tem muito crédito. A frase diz o seguinte: cada espírito produz aquilo que traz em si. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Cada espírito produz aquilo que traz em si. Olha só, lembrem bem dessa frase. O evangelho de hoje é uma sequência do evangelho da semana passada. É uma continuidade. O evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse aqui que a gente gosta muito, do José Herculano Pires, que traduziu do francês para português. Então nós estamos estudando aqui na sequência, hoje no capítulo 11º, capítulo 11, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo. No item 15, o espírito de Lamennais, que foi um arcebispo em Paris, no século XIX, veio ditar essa lição, que é a continuidade da passada, que é a caridade com os criminosos. Então, olha que interessante. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Acho que está todo mundo me ouvindo bem, mas o som aqui meu, aqui do notebook, às vezes atrapalha um pouco o nosso raciocínio aqui. Então, olha que interessante. No 15º item, é uma pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos e Lamennais responde: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida, mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar?
É a pergunta que Allan Kardec fez para a espiritualidade, e aí o Espírito Lamennais veio responder com esse texto relativamente curtinho, mas de grande e profundo ensinamento para nós. Diz ele, em 1862, esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida, mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Credes que é somente à morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso. Nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então, esse homem, que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Muito bom. Enquanto a Estela não vem, eu começo hoje, inverto aqui com ela a ordem do nosso comentário, que geralmente ela começa, né? Eu começo então comentando esse livro maravilhoso, que, se eu não me engano, quem escreveu aqui foi o Espírito, deixa eu ver aqui, Ormando Candelária, que está no item 11 aqui desse livro, que tem como título Sentenças da Vida. Então, quer dizer, essa é uma das sentenças da vida. Cada espírito produz aquilo que traz em si. Sabe o que significa isso? Que nós convivemos com muitas pessoas durante o nosso dia a dia. E muitas delas não nos tratam com aquela alegria que a gente gostaria, não nos tratam com aquela honradez ou com aquela gratidão. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem aquilo dentro dela. A pessoa às vezes não tem aquela gratidão que você tem já. Ou a pessoa não tem aquele senso de higiene, por exemplo, aquele senso de organização, aquela disciplina de fazer as coisas. Uma coisa que antigamente me incomodava um pouco era o fato das pessoas combinarem comigo, às vezes, um horário de a gente fazer algum tipo de reunião, alguma coisa assim, e as pessoas atrasarem. Isso me deixava um pouco chateado. Depois eu comecei a perceber que as pessoas são assim. Ela não faz aquilo para me irritar, ou para me chatear, ou para me desconsiderar. A pessoa é desorganizada, ela não tem aquele senso de horário, sabe? De chegar na hora certinha. Então, como é que eu posso esperar que ela haja diferente se ela é assim? E aí você começa a ver na vida dela, ela não chega atrasada só no encontro comigo, ela chega atrasada no trabalho dela, numa reunião de família, da família dela. A pessoa é assim. E aí vou eu querer que a pessoa haja diferente, ou haja como eu ajo, que eu chego no horário e tal, quer dizer, bobagem, você vai sofrer à toa. Se você espera que as pessoas produzam algo que você já faz, você vai sofrer muito. Porque as pessoas não têm essa capacidade ainda, que às vezes você tem em algumas áreas, mas elas têm em outras áreas grandes capacidades que nós também não temos. Então, cada espírito está produzindo aquilo que traz em si. Ah, mas o cara tinha que ser melhor. Eu falei, tinha. Eu também tinha que ser igual ao Chico Xavier, mas eu não sou. Alguém aí é? A gente poderia já ser alguém muito mais evoluído do que somos, mas nós não somos. Então, não cobremos do outro aquilo que está dentro de nós. Porque se ele for cobrar muito do que tem dentro dele também, que nós não temos, nós não vamos gostar. Você não vai ficar feliz, por exemplo,
em saber que aquele que você condena porque chega atrasado, cobra de você que você seja, por exemplo, mais limpinho, por exemplo. Às vezes o cara não cumpre muito o horário, mas ele é muito mais organizado, muito mais limpo, muito mais capaz de deixar as coisas de uma forma assim mais caprichada naquilo que ele faz do que nós. Então, nós não cobramos de ninguém, ninguém cobra de nós e vamos vivendo, vamos um aprendendo com o outro. Tudo que você observa no outro que você considera que é equivocado, pegue para você e não faça isso. Não faça isso para a tua vida. Simples assim. Agora você ficar esperando que o outro, mas o outro tinha que produzir algo melhor, ele tinha que ser assim, tinha que ser assado, meu marido tinha que ser igual o marido da vizinha, tinha que ser igual o meu irmão ou igual o meu pai era, ou a minha esposa deveria fazer isso ou fazer aquilo. Olha, Jesus pensa o mesmo de nós, mas ele não nos cobra, ele apenas nos indica o caminho. Jesus poderia pensar de nós, poxa, o Oceander podia ser melhor, né? Podia ser um cara um pouco mais legal, um pouco mais paciente, um pouco mais fraterno com as pessoas. Já pensou se Jesus cobrasse isso de mim? Ia me causar grande constrangimento, porque eu ainda não estou conseguindo fazer. Então, que a gente não faça algo que nem Jesus faz, que é cobrar dos outros. Não cobre dos outros, não. Aí você pode pensar assim, mas você está querendo me dizer então que eu devo deixar o circo pegar fogo e ficar quieto? Olha, às vezes você está vendo o circo pegar fogo e com a tua cobrança, você só vai e joga mais gasolina em cima do circo, que já está pegando fogo. Então, se você vê o circo pegando fogo, tenta ir lá jogar água. E a gente faz o contrário. Quando a gente se injuria, a gente se indigna porque o circo está pegando fogo, a gente não vai com água. A gente não vai com o corpo de bombeiros lá. A gente vai e joga mais fogo, porque a nossa irritação, com a nossa indignação. Então a recomendação é, está tumultuado aí em volta de você? Está tendo um rolinho aí no teu trabalho, na tua casa, na tua família? Lembre-se que as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Não vá jogar fogo. Vá com harmonia. Vá com serenidade. Tente copiar Jesus, que veio aqui no meio dessa muvuca toda aí, jamais perdeu a linha, um segundo sequer. Até no momento que estavam crucificando ele, ele manteve a serenidade. Em nenhum momento se revoltou. Em nenhum momento praguejou, se irritou, agrediu, ofendeu. Em nenhum momento Jesus se sentiu magoado, porque ele sabia do tamanho das pessoas. Vamos tentar copiar ele? Mas eu não sou igual a Jesus. A gente tem sempre essas desculpas na manga, né? Só que aí que tá. Eu não sou igual a Jesus, mas eu posso tentar copiar ele. Eu posso tentar seguir ele como exemplo, porque esse é o ensinamento que a doutrina vem nos dar. É isso que a espiritualidade nos deu como modelo e guia da humanidade, que é o próprio Cristo. Então, a gente pode sim tentar copiar Jesus. Inclusive, nesse ensinamento contido no Evangelho, que fala em relação à caridade com os criminosos. E aí, então, a pergunta básica dos espíritos foi o seguinte: olha, se aparecer um criminoso aí, está em perigo de morrer, eu devo salvar ele ou não devo? E aí o Lamennais vem dizer para nós assim: olha, eu vou te dizer o que está dentro do meu coração, dentro do meu adiantamento. Você salva sim. Sabe por quê? Esse que é um criminoso de hoje, ele pode se converter amanhã em alguém melhor, justamente por você ter salvo ele. E isso, como a Estela bem vai dizer daqui a pouco aqui, eu já conversei um pouco com ela sobre esse assunto, a gente pensa mas não vai acontecer uma circunstância dessa assim, sabe? De eu ter que salvar um criminoso. Quer dizer, você passa uma vida inteira, não acontece situações dessas. Por exemplo, chegar alguém, por exemplo, você sabe que é um criminoso, e chegar a ponto de você ter que salvar ele da vida, morre ou não morre? Tipo assim, sabe aquela cena de filme onde o cara fica, você segura ele pela mão assim, e ele tá caindo numa ponte lá embaixo, se você soltar a mão dele, ele cai lá embaixo, se esborracha lá embaixo? Não vai acontecer isso. Você vai viver a vida inteira, não vai acontecer numa circunstância onde você vai salvar a vida de alguém ou não. O que vai acontecer é da gente poder ou não salvar a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, que cometem equívocos, que aos nossos olhos são crimes. Como, por exemplo, alguém que é desagradável no meio de um grupo de amigos, alguém que faz questão de estar sempre alfinetando alguém, aquele parente difícil, que você sabe que é bocudo,
que te trata mal, que ofende às vezes, por exemplo, seus pais, aquele teu parente que é difícil o trato. Então a gente pode, vamos dizer assim, substituir a palavra criminoso por alguém equivocado. A espiritualidade vem dizer aqui através do Lamennais, que foi um bispo lá em Paris, ele veio dar esse aconselhamento: salva sim, porque a tua consciência fica livre. Mas e se ele voltar a cometer crimes? Olha, aí é um problema dele. A tua função é salvar, a tua função é auxiliar ele. Nós não estamos aqui para poder fazer seletividade, tipo assim, eu vou salvar só quem eu sei que é bom, quem não é bom eu deixo no limbo aí, abandona ele, joga ele como é que o pessoal fala aí, o pessoal, os mineiros principalmente, solta ele na braquiária aí, joga ele na banguela, sabe? Se a gente fizer isso, nós não vamos estar seguindo os nossos princípios. Então a tua função é ir lá e ajudar a pessoa, mesmo que seja o cara mais insuportável do mundo, aquela pessoa de difícil trato, aquela pessoa complicadíssima, a tua função é ajudar ela, não virar as costas, não falar mal dela, não isolar ela, porque é alguém que, se você fizer o contrário, se você tiver aquela grandeza de estender a mão ao invés de apontar o dedo, se você livrar ele de um buraco, de um abismo, com a tua amizade, com a tua fraternidade, com a tua compreensão, que até está bem dita aqui no livro, cada espírito produz aquilo que traz em si. Se você tiver essa compreensão, que é aquele que a gente vê como criminoso, vamos dizer assim, você vai descobrir que esse sujeito pode, no momento em que você estende a mão a ele, se arrepender de estar cometendo tantos equívocos, e pode mudar de figura, pode mudar de postura, de atitude. E ele diz aqui, o Lamennais, né? A abnegação é cega. Se você é abnegado, você tem que ser abnegado para todos, não sendo seletivo. Como disse Jesus, né? Amar o próximo. Mas ele não falou assim, que tem que ter seletividade. Amar o próximo somente aquele que se acha bonzinho. Jesus não falou isso. Então socorre-se a um inimigo, deve-se socorrer também ao inimigo da sociedade. Então você pode ver hoje em dia aí como os criminosos, a gente vê hoje em dia a maioria, os corruptos, os políticos. Quer dizer, esses merecem o nosso socorro? Merecem sim. Mas eles prejudicaram milhões de pessoas e tal. Quem sabe ele não muda de atitude e não passa então a beneficiar milhões de pessoas. Quem sabe esses que a gente apostou tanto e que nos decepcionaram, que poderiam ter feito benfeitorias para milhões de pessoas e que cometeram exatamente o contrário, quem sabe esses que têm esse potencial de influenciar pessoas não possam utilizar dessa influência para poder beneficiar aqueles que um dia eles prejudicaram. Eu tenho essa esperança. Eu vejo esses políticos aí hoje em dia que estão sendo condenados, presos, e eu tenho certeza que eles têm um potencial de fazer exatamente o contrário, de ser uma liderança para o bem, de ser alguém que renova suas forças e compreende qual que o trajeto deve ser seguido e passam a mudar de atitude. Aqui o texto aqui diz claramente: esses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, ou o momento que a pessoa pensa assim, será que eu vou morrer? A pessoa pode ter um arrebatamento e acordar para a vida literalmente e pensar o seguinte: olha, pensando bem, eu tive uma vida aí que eu podia ter feito melhor, eu vou mudar de atitude, não vou fazer mais isso não. Então você vai lá e salva ele. Além dele ficar muito agradecido a você, ele pode ter esse momento, esse insight de querer modificar as próprias ações e realmente falar assim: quer saber, daqui em diante vou tomar um novo rumo na minha vida, vou parar de ser esse cachorrão aí, como diz o professor Rodrigues lá no Ailuz, vou deixar de ser esse cachorrão e vou passar a produzir algo que seja louvável, algo bom. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu. Quer dizer, ciência espírita, ele fala. Isso nós estamos estudando aqui é uma ciência doutrinária, que é formada por um tripé de filosofia, ciência e religião. Não estamos falando bobagem aqui, é algo que foi muito estudado. Se a gente agir dessa forma, primeiro que a gente mostra que nós somos verdadeiros cristãos, quando a gente não isola ninguém, quando a gente não condena ninguém, isso mostra que nós estamos no caminho verdadeiro, não apenas nos dizendo cristãos porque nós acreditamos em Jesus ou achamos que Ele é o governador espiritual. Nós nos tornamos cristãos quando a gente tem atitudes cristãs.
Quando a gente para de condenar os outros. Quando a gente para de separar pessoas e dar oportunidade ou privilégio a outras. Sabe, de fazer assim, aqui é o meu clube da Luluzinha ou do Bolinha. Sabe, aqui é o meu nicho, o resto é lixo. Quer dizer, quando a gente isola pessoas, nós não estamos sendo cristãos. Quando a gente condena amigos de jornada, quando a gente fere, ofende, quando a gente maltrata um companheiro nosso, às vezes um companheiro de um trabalhador espírita, por exemplo, na casa espírita, quando a gente isola um parente, você fala, quer saber? Aquele meu primo ali nunca mais quero nem ver, nem pintar de ouro. Nós podemos trocar então a palavra criminoso por alguém que a gente considera como grande equivocado. Não vamos fazer isso não. E aí ele finaliza aqui o Lamennais, dizendo aqui, ó, esse homem que teria morrido te injuriando, talvez se atire nos vossos braços, se você tentar salvar ele. E atirar nos vossos braços é dizer o seguinte, sim, ele pode se arrepender, e ele pode vir a se tornar seu amigo, mudar de atitude. Você já parou para pensar nisso? E outra, nós temos uma visão muito estreita, né? Ah não, deixa morrer, já vai com Deus essa praga aí. Nós não morremos, o espírito não morre. Morre só o corpo, o cara não vai estar mais perto de você fisicamente, mas espiritualmente, ele pode vir a se tornar teu obsessor. Ou alguém que te acompanha e diz assim, desgramado, podia ter me salvo e não me salvou. Podia ter me ajudado e não me ajudou. E aí morri eu aqui de depressão, de tristeza, de solidão. Nós estamos usando o exemplo aqui daquela figura que eu fiz anteriormente. Da gente segurando a mão do criminoso para ele não cair lá no abismo e não morrer. Se você pega e fala, vou pôr muita força na minha mão não, sabe? Vou dar uma soltadinha aqui. Faz de conta que estava meio oleosa a minha mão e... cai lá embaixo, vai, se esborracha lá. Aí ele cai, ele se esborracha, ele perde o corpo físico. Só que ele permanece vivo em espírito. E ele vai te acompanhar. Porque ele vai saber, ele vai ler as tuas intenções. Ele vai falar assim, você podia ter me salvo, você não me salvou. Então a recomendação é, não faça mal se você não for mal. Ou então, se você já é mal, tudo bem. Se você não liga em continuar sendo mal. Agora, se você ainda se considera um mal, como eu, por exemplo, aqui, me considero alguém que não sou bom, mas quero me tornar alguém bom, eu vou salvar as pessoas indistintamente. Aí muitos, como diz até no evangelho da semana passada, eu até citei isso. Você está com dó de bandido? Leva para tua casa. Já viram o pessoal falar isso? Gente, não estamos aqui para poder ser conivente com criminoso. Não estamos aqui falando que tem que passar a mão na cabeça, tratar pão de ló criminoso. Não é isso. Não seja radical quem pensa isso. Não viva no 8 ou no 80. Vamos ter o meio termo ali. Vamos ser mais equilibrados. A orientação que a espiritualidade nos dá é para que a gente não se iguale aos criminosos. Só isso. Não é difícil de entender isso. Mas também, você não é para você carregar no colo um criminoso, mas também não é para você matar ele. Não condene ele de forma a ele se sentir esfregado. Não esfrega a cara dele no chão. Vocês entendem isso? É para você exercitar essa cristandade que tem dentro de você. Não adianta nada ler um monte de livros, saber tudo isso aqui e não põe em prática. Primeira pessoa que te contraria, você vai lá e condena. Você esfrega a cara dela no chão. Você joga ela no buraco. Você fala mal dela na sociedade. Você quer condenar os outros. É a mesma coisa de você condenar um criminoso. Tem gente que você não mata com tiro, mas dependendo do que você faz para ela, você mata ela na sociedade, você mata ela moralmente. Você faz a pessoa cair numa depressão. Eu conheço casos de pessoas que fizeram apontamentos por alguém e isso condenou a pessoa de uma forma tão grande, moralmente falando, que a pessoa se viu praticamente morta, em vida. Ela só está viva o corpo dela, mas espiritualmente ela morreu de tanta tristeza, de tanta decepção, de tanta maldade que fizeram com ela. Não sejamos nós alguém que faça isso com alguém. Deus me livre de um dia fazer isso com alguma pessoa. Alguém contar para alguém assim, nossa, o Oceander um dia me detonou, hein, pra valer, hein? Pegou um defeito meu lá, jogou os 4 ventos aí, ó, acabou com a minha vida. Já tentaram fazer isso comigo, mas eu não vou fazer isso com ninguém. Pelo menos enquanto eu tiver essa força aqui, enquanto eu tiver essa determinação em tentar ser alguém melhor. Eu sou um anjo? Coitado de mim, estou longe disso. Eu estou tentando pelo menos não perturbar a vida de ninguém, especialmente daqueles que eu considero que cometeram já grandes equívocos comigo.
Eu quero abençoar cada um deles, que eu tenho certeza que um dia nós vamos caminhar juntos. Esses que nós condenamos hoje, que nos condenam, são pessoas que um dia nós vamos nos ver lado a lado, caminhando lado a lado, com o mesmo ideal. Porque não tem jeito, a evolução é para todos. Até para os criminosos. Esse que você condena hoje, que você solta a mão e deixa ele cair no penhasco, é alguém que um dia pode ter a posição invertida. Ele que vai segurar a tua mão e vai poder deixar você cair no penhasco ou não. Então, segura a mão de todo mundo. Não segura só na mão de Deus, não. Segura na mão dos teus irmãos também. Essa é a recomendação que dá aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, através desse item 15 do capítulo 11 do Espírito Lamenais. Seja você alguém melhor. Se o outro é mau, o problema dele. Não seja você mau também. Senão vocês são iguais. Senão você se iguala a ele. E talvez, podendo ajudar e não ajudando, você se torne alguém pior do que ele. Certo? Vou deixar a Estela comentar então, antes que a Lívia acorde de novo. E daqui a pouquinho eu volto aqui. Ela já acordou. Acho que hoje a Estela não vai comentar, não. Tinha tanta coisa pra falar. A Lívia tá acordando aqui. Pena que comigo ela não fica. Se eu fosse lá, ela ficasse quietinha, eu até iria lá pra Estela falar. Mas se eu for lá, ela quer coisas que eu não tenho, sabe? E aí, parou? Parece que ela parou, né? Parou nada, ligou o alarme de novo, ligou a sirene. Então eu continuo mais um pouquinho aqui. Eu sei que tá todo mundo doido pra ouvir a Estela, eu também tô, mas fazer o quê? Olha lá, com criança é fogo, a vida da gente muda, né? Então eu continuo um pouquinho aqui. Vocês vão exercitando a paciência de me aguentarem aqui, tá, gente? Tomara que a Lívia dê uma trégua aqui, para daqui a pouquinho a Estela pelo menos fazer um comentáriozinho final aqui. Então, continuando na linha de raciocínio, muitas vezes nós nos tornamos pessoas piores do que aqueles que a gente considera como maus. Quer ver um exemplo? Você descobriu que a pessoa falou mal de você. Falou mal de você, por exemplo, pro teu cunhado. Sabe o que você faz? Você vai lá e fala mal dela para todo mundo, para a cidade inteira. Aí eu te pergunto, qual a diferença entre você e ela? Aí você pode falar assim, não, mas ela começou primeiro, eu estava quieto aqui, quem mandou mexer comigo? Quer mexer na caixa de marimbondo? Agora aguenta. Quer dizer então que nós nos consideramos caixa de marimbondo? Será que nós estamos correndo esse risco então? De nos nivelarmos por tão baixo assim? Não sejamos nós caixa de marimbondo. Sabe, não vale a pena fazer isso. Se alguém fala mal de você, você pensa assim, coitado, problema dele. O que ele pensa de mim não é problema meu, é problema dele. E se ele vai falar algo de ruim de mim para alguém, e esse alguém vai dar ouvido a ele, é alguém que não me conhece. Então não tem motivo para me preocupar. A Lívia desligou a sirene e a Estela voltou. Oi, pessoal. A Jennifer tá perguntando o nome da música que tá tocando. E eu venho até fazer um esclarecimento que eu e o Oceano a gente não tá curtindo os comentários. Se existe que dificultou no Face a gente curtir. E como são muitos, a gente lê. Mas não dá tempo da gente ficar entrando e curtindo. Vocês desculpa aí, gente. Aqui, ó. Bom, pessoal, eu acho que o Oceano levantou várias questões boas sobre esse assunto do Evangelho hoje, que acredito ser uma prova muito grande, por isso muito longe do nosso espírito, que seria uma prova de avaliar em nós nosso senso de justiça, crueldade, nosso senso moral. E aí eu faço um convite a todos para avaliar sim o que tem dentro de nós numa circunstância dessa, juntamente com esse livro que eu acho que o Oceano já abriu para nós, né? Rumos da Vida. Meu celular não conseguiu entrar no vídeo, então não consegui nem assistir. Já entrou, tem que fechar ele e entrar de novo. E aí a frase é: cada espírito produz aquilo que traz em si. Quando eu me vejo no momento, no Evangelho com essa questão, eu não posso levar o pé da letra, como o Sandro já disse, mas tem como eu já começar a me avaliar. Sabe aquele momento que você está no sofá e vem aquela notícia de um criminoso, de alguém que fez algo assim horrendo? Eu, por exemplo, tenho muita avaliação na minha crueldade quando eu penso, por que aqueles seres que estão no comando da Venezuela não dão uma morridinha, né? Às vezes você não pensa assim, eu penso.
E aí eu avalio, poxa, logo que eu tenho um comentário desse dentro do meu cérebro, que eu às vezes nem coloco ele para fora, tô colocando ele aqui em rede, mas às vezes sozinho ali eu tô assistindo a TV e vendo essas atrocidades e falta de compaixão, eu penso assim, e aí automaticamente eu já faço um exercício, que é aquele exercício que a gente deveria fazer o tempo todo de, você acha que se Deus não quisesse que ele desencarnasse, ele não ia fazer de imediato? Você acha que esse ser que está fazendo um monte de coisa ruim não tem um ser iluminado ao lado dele? Quem aí na sua mente você acha que é digno de morte, digno de da gente se vingar dessa maneira de perder a vida? Que a gente em algum momento imagina que está desamparado, que Deus não ama? Ama, assim como nós também fazemos várias atrocidades dentro da nossa mente ainda. Daí o convite é esse: avalie o seu nível de crueldade, de justiça, de uma justiça ignorante. Avalie esse nível dentro de você, que aí a gente vai descobrir que realmente estamos equivocados. São justiças equivocadas. A gente quer sim extirpar esse mal da terra, mas ele só é da terra, depois ele continua em outros mundos, continua no plano extrafísico. Então essa pessoa precisa de estar na terra encarnado para ver se melhora um pouco. E todos que estamos aqui temos o direito de estar, até o momento que Deus imagina que não precisa mais, e aí ele, no estalar de dedo, encontra uma saída para dar fim na nossa vida terrena. Então quem somos nós para nos vermos diante de um fato desse, que acredito não vai passar não na nossa vida? Mas esses dias, conversando com o Oceander, ontem eu acho que a gente estava falando disso também, não existe maneira melhor de você crescer do que se colocar no lugar do outro. Porque no livro dos Espíritos, Kardec pergunta para eles assim: eu vou precisar passar por todas as provas que existem? Não. Sabe por que não? Porque quando você vê acontecer alguma coisa na casa do vizinho, ao invés de você julgar, se põe no lugar dele. Eu vejo muito, outro dia até mesmo um candidato à presidência, que eu não estou fazendo apologia nenhuma aqui, um repórter perguntou para ele: escuta, você está aí querendo matar criminoso, condenar e tal, e se for os seus filhos, né? Porque a pergunta cristã é essa. Então tá, esse julgamento todo que você está fazendo para o outro, você já colocou um filho seu nesse lugar? Enfim, aí ele respondeu assim: não, porque os meus filhos são bem criados, são honestos. Eu falei assim: gente, ele só está colocando a condição sanguínea, ele não está colocando a condição cristã, que é somos todos irmãos. E aí esse matar ou não matar não está no nosso direito, né? E aí quando essa mensagem trouxe para nós assim, ó, cada espírito produz aquilo que traz em si. O que você traz em si? É aquela historinha do sábio caminhando junto com seu discípulo e ele salva o escorpião. Quando ele coloca o escorpião na margem, o escorpião pica ele. E o discípulo diz: mas mestre, você não sabia que a natureza do escorpião é essa, picar? Aí ele falou assim: você, discípulo, não sabe que a minha é ajudar? É salvar, né? É salvar. Então assim, qual é a sua essência? Se for ajudar, se for perdoar. Esses dias eu gravei um vídeo que ficou muito sério na minha vida, quando eu escuto pessoas dizerem que quando eu tento ser bom, vem sempre outro e fala para mim: larga a mão de ser bobo. Será que nós estamos escondendo a nossa luz? Não esconde não, deixa aparecer. Você está no seio familiar, vamos colocar agora, condenar. Eu salvo ou não salvo a pessoa? Mesmo sendo mal. Aquela pessoa que fofoca, que faz um caos na vida de todo mundo aí da sua família, porque você sabe, gente, não adianta você ficar falando mal dela. Todo mundo já sabe que é um ou dois. Quando eu estou falando isso pra você, na minha mente já vem o ser que faz o tumulto na minha família, na mente do Oceander já vem da família dele, na mente tua aí já vem quem causa o tumulto no seu trabalho, quem causa o tumulto na sua família. Ele tem nome. E pode ter certeza que você não é o único que está enxergando. Você está enxergando. O pessoal do trabalho todo está enxergando. E mais ainda, Deus está enxergando. Ele está fazendo para Ele mesmo. Perceba que essa pessoa, ela vai deixando
um rastro de destruição por onde ela passa. Mas às vezes não é uma destruição tão severa como traz o Evangelho, né? De, poxa, se eu não matar, se eu não deixar ele morrer, ele vai matar aí na frente. Não, vai matando com fofoca, vai matando com injúria, com calúnia. Você vê que essa pessoa, esse rastro de destruição seguindo ela, está trazendo consequências. E essas consequências, perceba que essa pessoa não precisa da sua pedra, porque ela mesma já está andando pesada demais com as pedras que ela coloca em cima das suas costas. E a gente jogar pedra nela não vai fazer ela melhorar, não faz. Né? Você jogar pedra... Mas ela se revolta mais. Isso. Né? A pessoa se revolta e ainda piora. Se você mostra o seu lado bom sempre, é o rastro que você vai deixar. Então, toda situação que o Evangelho traz para nós envolve outro, mas são as suas ações. Então, toda vez que envolve outro aí na sua família, mas Estela, você não está entendendo. O outro está fazendo, estou entendendo, o outro faz mesmo. E você? O que você faz? Como você mostra a sua luz? Porque o outro está mostrando a treva dele. Você também vai mostrar a sua treva? Porque você não tem sangue de barata? Porque você, aqui corre sangue na veia? Porque eu sou filho de argentino, de italiano? Chega desses discursos. Você é cristão, é ou não é? Quando a gente fala sou cristão, dentro desse cristianismo vem indulgência, paciência, mansidão, sabe? Afeto. Então, quando eu carrego essa bandeira, eu tenho que tentar extrair o máximo de mim. Porque somos abelhas. As abelhas picam, mas elas também dão mel. Não é um sonho a gente ter a abelhinha lá, não, vem aqui pegar o mel que eu não vou te picar, não. Então, que seja no sonho na nossa família. Essa pessoa se carregou de fofoca. E aí, quando isso vira para ela, você é mais um que vai atirar pedra. Que vai falar, ela está caindo na própria teia. Ela está enroscada. Então, deixa. Auxilia de alguma maneira? Não, não consigo auxiliar. Então, não comenta nada. Porque o comentário que você vai fazer vai acumular aqui, ó, nas suas costas. A pessoa já se enroscou inteirinho na própria teia. Ela está toda envenenada com o próprio veneno. E aí você vai lá e fala, mas eu também bebo veneno, que eu vou falar mal também. Não faz isso. O Evangelho traz a reflexão para cá, para o nosso peito. Para você avaliar qual o seu tamanho diante dessa situação toda nebulosa. O que você está sendo? Nebuloso também? Seja luz. Imagine, hoje eu tenho na situação aqui de casa uma criança de 1 ano e 10 meses que fez eu não estar aqui há pouco tempo. E a Lara, que vai fazer 10 anos agora em junho. Elas estão avaliando o meu comportamento o tempo todo. O comportamento do Oceander. E não é no que eu falo, Lara não faz isso, Lara faz aquilo. É por trás. Ela vai ver que naquele momento que chega um tio, uma tia, que causam, porque a criança já enxerga isso, que causa um tumulto danado na família, eu também vou lá falar, lá, bem feito, eu vou ligar para fulano e contar. Ela está vendo tudo. E aí, quem sou eu mais na frente para falar, Lara, deixa pessoas ruins de lado. A própria pessoa vai ter o resultado da sua vida. Quem sou eu? Ela sempre me viu enfiada em fofoca, em calúnia. Eu vejo aquela pessoa com necessidade financeira, por exemplo. É um amigo meu, um parente, que tá se afundando em comprar coisa e não consegue pagar. E aí, de repente, chega em mim e fala, Estela, eu estou precisando de R$100 para me pagar minha conta de energia. Porque senão vai cortar. E aí eu olho na minha poupança, nossa, amor, agora eu vou falar uma mentira que pode. Eu olho na minha poupança, tem muito dinheiro sobrando. Tem, 4 milhões e 300. Tá tudo sobrando, mas eles são coloridinhos, estão em vermelho. Você já viu lá? O nosso é bonito, sobra e fica em vermelho, assim. Aí, essa pessoa pede assim, olha, se eu não pagar a energia, vai cortar. Eu só tenho você para pedir isso. E aí eu olho, a pessoa tem 2, 3 filhos, tem um filho. E eu penso assim, deixa se lascar. Sabe por quê? Até agora comprou um monte de coisa aí, fez festinha cara. Eu fico julgando a pessoa, mas eu tenho ali, ó. E aí é a hora da prova. Então é assim? Você vai ser tonto? O tempo todo, então, você vai dar... Não. É um gesto que você faz pra pessoa. Eu vou falar uma coisa pra você de verdade. Ela nunca mais vai ter coragem de pedir alguma coisa pra você. E você vai ter dado um exemplo de, poxa, olha aí, né? Me ajudou no momento que eu precisava.
pode ser isso ou pode não ser. Vai virar um vício, então todo mês a pessoa vai pedir a conta. Aí também Jesus não ensina a gente a ser tonto, ele ensina a gente a ser bom. E aí quando chega a prova para você, você pode avaliar a situação. Avaliar é o quê? Você quer saber? A pessoa se enfia em dívida, eu não vou emprestar não, eu tenho dinheiro para emprestar, eu não vou para pagar a conta. Eles que fiquem lá tomando banho no frio, fiquem sem televisão, fique sem geladeira. Então não é o momento de eu julgar, é o momento de eu avaliar. Falar, peraí, eu tenho dinheiro, eu posso dar um bom exemplo para essa pessoa, eu posso sentar e conversar com essa pessoa para ajudar além do dinheiro, ou eu posso só dar e deixar na consciência dela. Eu não sei, mas às vezes tem a oportunidade da gente ajudar. Ou não tem, porque que nem eu, Oceano, como a nossa conta tá ali escrito tudo em vermelho, eu não sei se eu posso tirar ali para ajudar a pagar a conta de alguém. É a cor da caneta só, né? A caneta que é vermelha. A caneta é vermelha. Isso é só um exemplo bobo que eu dei aqui, mas como chega a prova para nós o tempo todo, sabe? A pessoa chega e fala, nossa, você viu lá o que está acontecendo na família? Você vai ver, todos os envolvidos são aquelas pessoas que estão plantando há mais de anos calúnia, intriga, difamação, calúnia, injúria, intriga. E aí tem um momento que isso vira contra ela. E o que você faz? Que não vire aqui pro lado da minha casa. Porque eu não me meto nisso. Então a tempestade está passando lá atrás. Você resolve ir perto da tempestade? Não, eu fico aqui protegido. E qual é a sua proteção? Porque as tempestades naturais é fácil enxergar. Você está enxergando facilmente as tempestades morais das pessoas? Se livra dela então. Porque não adianta você ver esse colega do trabalho todo raivoso e ficar raivoso por ele ser raivoso. E aí justificar ainda, sabe o que é? Eu trabalho num lugar, Oceana, que não adianta você vir me dar esses conselhos não. Lá se eu não for assim também. Então tem 15 assim. E você também é assim. Essa é a tempestade moral das pessoas. Que você não se contamine por ela. É muito fácil eu ver trovão, as nuvens se fechando. E no seu trabalho? Quando você vê aquela nuvem de fofoca chegando, você também entra junto? Feche as portas da sua casa para a tempestade não entrar. E a casa que eu falo é aqui, ó, casa mental. Se envolva não. Não deu um de puritano, pelo amor de Deus. Vem a onda de fofoca, você não. Aqui ninguém vem falar para mim. Só deu o ponto final. Pessoa falou alguma coisa para você? Ponto final. Vou dizer para você, não leve nem para sua casa. Porque às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou falar com o Oceander o que aconteceu no meu trabalho, porque afinal ele não se envolve lá mesmo, ele não sabe. Aí um dia tem a confraternização do ano e o Oceander vai. Quando eu menos espero, eu contei para ele uma notícia em abril, chega no churrasco de dezembro, ele fala assim para mim, é aquela fulana lá que você falou para mim, que era assim, assim, assado? Aquela fulana de abril até dezembro, ela levou tanto tombo que ela melhorou, mas eu contaminei a mente dele. E quando ele chega em dezembro e conhece a fulana, ao invés dele ter mais um amigo, ele olha para ela assim, falei, eu, hein? Então não leva para sua casa não. Põe um ponto final lá no lugar. Você vê aquele monte de lama, você se suja com a lama e você ainda suja o outro da sua casa. Aí os seus filhos escutam, porque, poxa lá, o papo da mamãe e do papai, ó. Eles só falam dos outros lá da firma. Nossa, olha. No livro Missionários da Luz, a gente encontra no momento do jantar o pai assim, ó, monossilábico nos diálogos. E o menino fala, pai, e esses negócios aí? Aí a mãe dele fala assim, os negócios, ele precisa ser bom lá fora e sorrir. Então quando ele chega em casa, ele pode ser ele mesmo, filhinho. E o filhinho fala, que pena. Que pena, uma criança de 3 anos fala pro pai, que pena que você é assim lá fora. Então eles estão nos observando. Nossos pais, meu pai e minha mãe tá fora agora da sociedade, que eles não trabalham mais. O que eu estou trazendo da sociedade para cá? Quando eu saio aí, porque eu e o Sander saem muito, muito diferente deles, a gente está na rede social. O que eu falo pro meu pai e minha mãe? Olha, gente, o mundo tá perdido, viu? Nossa, tá cada vez pior. Quanto mais fofoca você leva para dentro da sua casa, quanto mais intriga, quanto mais, nossa, eu estou me sentindo injuriado, você viu o que aconteceu ali? Quanto mais injúria, você fica muito, é absurdo as coisas que você vê para fora e você traz para sua casa. E existem muitos absurdos lá fora, não é absurdo, é o tamanho de cada um. E você pode até brincar de achar absurdo quando existia escravidão, quando há pouco tempo teve ditadura. Você pode até achar absurdo quando tinha
homicídios em massa, por exemplo, holocausto. Então você acha um absurdo isso? São coisas grandes? Não acha absurdo que o outro traiu, que o outro fofocou, que o outro roubou. Não acha absurdo. Porque não é o nosso tamanho. Que possamos não contaminar a nossa casa, então, e salvar essas pessoas que estão no crime. Salvar dessa maneira, igual o Sander colocou, assim, você lá, igual na novela, né, você salvando a pessoa do precipício. Não vai acontecer. Não vai. Mas acontece toda hora, o tempo todo, você salva uma pessoa. Você faz uma gentileza no trânsito, você salva uma pessoa. Porque ele sai da casa dele de manhã e vai ao trabalho todos os dias, não faz gentileza pra ninguém. E aí na hora que ele tá num apuro ali, que ele não viu uma reforma e tá tentando entrar, você olha bem dentro do olho dele e fala, vai lá, meu irmão, entra aí. E aí ele entra, você salvou a pessoa do abismo dessa maneira. Você mostrou pra ela, falou assim, ó, eu salvei você. Salva alguém lá na frente também. Gentileza não gera gentileza? O evangelho vai servir para nós ainda por milênios, até a gente aplicar ele inteiro. Mas por enquanto a gente vai retraduzindo o tempo todo para nossa vida. Salve as pessoas ao seu redor. Salve, por favor. Salve aquela sogra que te alfineta o tempo todo. A minha não alfineta, graças a Deus. Mas se você convive com um cunhado que te alfineta, com um amigo de trabalho que te alfineta o tempo todo, quando chegar a sua vez, você estende a mão. Você fala, não vou alfinetar, não. Porque a gente tem capacidade moral de deixar a pessoa se sentir verme. E você quer fazer isso? Não faça isso, não. Capacidade intelectual, né? Não moral. Capacidade intelectual, desculpa, moral. Moral, infelizmente, a gente não tem. E se tiver, jamais a gente vai alfinetar e espizinhar alguém. Então, não pise em cima das pessoas, não. Quando chegar o momento, mas ela pisou em todo mundo. E aí você vai fazer isso também. Eu acho que a mensagem ficou clara. Se eu falar mais que isso, vai ficar repetitivo. Que possamos, então, ser aquilo que ele trouxe pra gente. Ó. Cada espírito produz aquilo que traz em si. O que você traz dentro de você? Vamos na prece. Pessoal, lê aí o comentário um do outro. O Rei colocou um comentário que o professor Rodrigues falou ontem na palestra. É muito bom. Para mim fica complicado agora curtir os comentários, mas eu leio de todos, viu? Eu li o Wagner me chama de Estelita. Vamos à nossa prece então. Convido a todos a um momento de reflexão com o nosso Mestre Jesus dentro de nós. Se alguém quiser trazer um copo de água, fique à vontade. Não é um ritual isso, é só uma ajuda que a espiritualidade nos dá. Fechar os nossos olhos. Trazer a imagem do nosso Mestre Jesus para pertinho do nosso coração. Sentir Ele, sentir a presença dEle. Afinal, estamos em uma conversa no qual quem trouxe para nós foi Ele, há tanto tempo atrás. Pode ser, Mestre Jesus, que a gente não esteja entendendo ainda a sua mensagem, mas a gente está tentando. Pode ser, Mestre Jesus, que quando chega uma dificuldade na minha vida, eu bato o pé, eu me rebato como criança, e aí eu sei que você, na condição de irmão mais velho, vai me ajudar a olhar para o nosso Pai. Pode ser, Mestre Jesus, que meu coração esteja carregado de mágoa, mas com sua ajuda eu vou enxergar que as pessoas fazem tudo o que tem dentro delas mesmas. E aí eu vou conseguir perdoar, porque dentro de mim eu estou tentando fazer com que minha luz cresça. Pode ser, Mestre Jesus, que os meus olhos, os meus ouvidos alcancem sim as injúrias, mas que eu não traga, Mestre, para minha casa. Me ajude, por favor. Me ajude a não me contaminar com aquele ambiente de trabalho todo conturbado. Me ajude a não contaminar a minha boca com a fofoca, com as calúnias. Me ajude, Mestre Jesus, a ser mais doce. Pode ser que em algum momento eu tenha vontade de gritar, de falar ríspido, de soltar ironia com a minha voz. Me ajude, Mestre, a abafar isso dentro de mim, ao ponto que um dia eu chegue de não querer mais falar nada, porque eu não vou sentir mais dor. Nesse momento, a minha pequenez sente dor quando alguém me cutuca, quando alguém fala mal de mim,
quando alguém joga ironia para cima de mim. Mas, Mestre Jesus, que eu possa entender que é o que a pessoa é capaz. E eu quero ser capaz de ser mais, de brilhar mais alto. Obrigada à espiritualidade amiga, frequentante aqui da minha casa, nesses dias que tem palavra mais edificante que o normal. Obrigada, Mestre Jesus, por deixar seus guerreiros amigos, nossos irmãos maiores, frequentar a nossa residência. Quando a gente ora pedindo com fé, ajuda, paz, saúde, porque somos pequenos, nós pedimos mesmo. Mas muito do que pedimos reflete também nossos agradecimentos. Agradecemos ao nosso Pai misericordioso, Pai de amor, de bondade, Pai infinito. Agradecemos essa oportunidade de ter contato com essas palavras. Agradecemos a nossa vida. Se hoje fosse o último dia, com certeza eu viveria melhor. E eu quero muito, Mestre Jesus, pensar que tudo que eu vejo pode ser a última vez. Porque aí eu vou ver melhor, vou falar melhor, vou sentir melhor. Obrigada, Mestre Jesus, por sua presença em minha vida, que eu possa aquecê-la dentro do meu peito dia a dia, para que suas atitudes de tempos atrás se façam vivas em minha memória e eu tenha atitudes melhores também. Muito obrigada, presença de todos, que possam se sentir confortáveis as pessoas que estão em leitos, sem saúde, que estão em casa com o coração apertado, que estão se sentindo sozinhas, desamparadas, que possam se sentir mais amadas por Deus, porque somos o tempo todo e seremos sempre, pois somos a criação. Que assim seja, Senhor. E agora o Sandro vai dar os recadinhos. Recadinho, então, primeiramente, vocês conhecem o meu cachorrinho Fred, não? Não conhece, né? Ele tá aqui do meu lado aqui, ó. Fiquei fazendo um carinho nele aqui enquanto a Estela falava. Ele vem aqui às vezes fazer com nós o evangelho e fica pertinho, encosta a cabeça na minha perna. Vou mostrar ele pra vocês. Vem cá, Fred. Aqui. Olha que bonitinho, ó. Olha lá, ó. O meu vovozinho aqui, ó, já tem 10 anos de idade. Tá com a gente aqui, fazendo alegria na vida da gente, ó. É o meu barbudo, né, Fred? Olha lá. Ele fica aqui quietinho, do jeito que vocês estão vendo, assim, ó. Ele é mansinho de tudo, é um amor, os anjos que Deus manda pra gente. Né, Fredão? Então, recadinho. A semana que vem estaremos começando um novo capítulo, olha que legal. Semana que vem vamos começar o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Aí você fala, você tá brincando comigo, né? Primeiro os criminosos, agora os inimigos. Eu quero dar uma tijolada nos meus inimigos. Eu quero dar um tiro de 12. Não é assim que a gente pensa às vezes? Vamos falar sobre isso semana que vem. Fica o nosso convite. Outra coisa, respondendo aqui para a Lúcia Pedro Canali, que me disse assim que ela me fez uma sugestão aqui, que eu poderia fazer uma página só do Evangelho separada, que ela gosta muitas vezes de pegar algumas passagens do Evangelho e ouvir de novo, e dá trabalho procurar. Ô Lúcia, você tem razão, né? Você não é a primeira pessoa que me pede isso, não. Vou estudar uma maneira de facilitar isso, para que a gente disponibilize aí os links desses estudos que a gente faz aqui toda terça-feira, para ficar fácil de ser encontrado por link, que você clique e tal. Vou providenciar isso, te prometo, viu? Obrigado pela sugestão aí, obrigado por nos fazer esse pedido aí. Vamos ver mais aqui os comentários do pessoal aqui. A Cidinha tá dizendo que o cachorrinho dela tá esperando para ir passear na rua. Leva ele para passear, viu, Cidinha? Leva, que o bichinho gosta demais, né? A Carmen Vieira deu um oi pro Fred aqui. Ó, recadinhos finalizando aqui. Hoje a Estela vai estar em Tabapuã, hoje à noite, lá no Centro Espírita Barão do Rio Branco. Também nossa querida Rose Franzotti, o pessoal todo querido lá de Tabapuã. Então, quem for de Tabapuã aí, região, quiser estar com a gente hoje à noite, fica o nosso convite. 8 horas da noite, a palestra da Estela, tá bom? E sexta-feira, a Valqueira está dizendo aqui que é os vídeos um acervo no YouTube.
Vamos ver, hein, Valqueli, quem sabe? É um baita de um trabalho, hein? Fazer isso. Transferir aqui do Facebook pro YouTube é trabalho para mais de 6 meses aí. Mas vamos pensar nisso. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E sexta-feira eu vou estar pela primeira vez saindo fora do estado de São Paulo aqui para a gente apresentar um estudo. Mas não é muito longe daqui não. Aqui em Fronteira, Minas Gerais, divisa aqui de São Paulo com Minas. Eu vou estar lá pela primeira vez junto com os amigos lá do Centro Espírita André Luiz, da cidade de Fronteira. Fica o convite para os nossos amigos mineiros aí da região aqui da bordinha do estado, do norte do estado de São Paulo, aqui divisa com Minas, para nós estarmos juntos nessa sexta-feira, 8 horas da noite. Lá na rua, na Avenida Minas Gerais, lá em Fronteira, famosa Fronteira aqui. Tá bom, gente? Fica o nosso convite. São as palestras da semana e as 2 últimas do mês de abril. Antes de ir embora, quero deixar um abraço para todo mundo aqui, para Lúcia Pedro, que ela disse aqui um obrigado. Vou ver o que eu vou fazer, viu, Lúcia? Para Andréia Pascoal, um beijo para minha querida Andréia. Para Lívia Mariane, queridíssima, que está lá no SEMAI. Um beijo para Roseli Arroio, quem mais aqui? Para Lucia Oliveira, para Simone Sirac, para Marlene Barroquelo, para Vera Sávio, para Arminda Tereza Carmo, para Zaide Bacoche, para Eliane Cristina, para Lourdes Luca, para Débora Fernandes, Nossa Senhora. Quem mais aqui? A Cidinha Bom Germino, a Carmen Vieira, o Ronaldo Cal, a Viviane Cristina, a Edna Bétio, meu Deus. A Ana Paula Bertuga, um beijo para Aninha. Um beijo para a queridíssima Aninha. Para o Tiago Villanova, meu irmão querido. Um abraço para o Tiago, para a Viviane Costa, para a Aninha Cristina lá de Olímpia. Nossa, é muito... A Josenilda, tivemos junto com a Josenilda semana passada na palestra do querido Orson. Um beijo para a Josenilda. Quem mais aqui que está aqui? A querida Suzana Esbrojo, está sempre junto com a gente aqui. A Kika, o Ronaldo Caua, a Rosana Bertuga. A Rosana sempre nos prestigiando aqui. Gente, ó, o tempo se foi, a hora não para, o relógio não para nós. E a gente agradece demais a presença de vocês, os convidando para estarmos novamente na terça-feira que vem. Quero convidar também a todos para adquirirem comigo, pode falar comigo aqui, o nosso maravilhoso lombo assado, que nós vamos vender lá no Ailuz nesse domingo. Custa só R$25 e você vai estar ali deixando teu fogão de folga, tuas panelas, o teu tempo, e vai comer um alimento muito bem feito, caprichadíssimo, feito por uma equipe de voluntários que faz com o maior carinho. E você não vai levar só um lombo assado, você vai levar 3 marmitex por R$25. É uma cheinha de creme de milho, outra cheinha com arroz soltinho, delicioso, e uma outra com uma porção bem servida de lombo assado, já fatiadinho, já cortadinho, pronto para você pegar, pôr no prato e comer. Você não vai ter nenhum trabalho, tem que ficar cortando. E R$25 só. Você vai deixar o domingão aí, ó, com mais solidariedade, porque você vai estar ajudando nossa Casa Espírita, o Ailuz, que atende tanta gente. Muito barato. A gente às vezes vai em restaurante e gasta R$25, R$30 com um prato de comida só. E se você gastar R$25 com o Ailuz, dá para comer 2 pessoas. Ainda você vai estar ajudando uma causa muito nobre, que é uma instituição que cuida de muitas pessoas, inclusive idosos, que nós temos um asilo dentro do Ailuz. Muita gente não sabe disso, mas são mais de 30 moradores. A Viviane está perguntando que é lombo de carne de boi ou de porco. É lombo de porco, viu, Viviane? Lombinho de porco, é uma delícia. Quem quiser, é só falar comigo aqui, eu reservo. Você pega e paga na hora, no domingo. Não precisa pagar antes, não precisa pegar convite comigo, nada. É só você me falar, Luciano, anota um para mim aí. E aí no domingo de manhã eu vou mandar um WhatsApp para todo mundo que reservou, para lembrar, que às vezes a gente esquece, né? E aí a partir do meio-dia você pode passar lá no Ailuz e pegar. Então ajude a gente a manter uma instituição que providencia tanto benefício para tanta gente. Faça essa caridade, você não vai se arrepender, porque você não vai estar dando R$25 de presente para nós não. Você vai estar comprando um alimento muito bem feito, muito caprichado. Se você for em qualquer rotisseria aí, comprar uma porção de arroz, uma porção de milho, uma porção de lombo, você vai gastar no mínimo R$40, com o tanto que a gente vai providenciar aqui, tá bom? Então fale comigo, fale com a Estela aqui, fala com o Reinaldo, fala com a Lucy, com a Nayara. Pode falar comigo aqui que eu reservo para você. Você manda um messenger aqui para mim, ou manda um WhatsApp aí para quem tem meu WhatsApp aí, eu passo livremente para quem quiser.
Ajuda a gente a manter essa obra tão bonita em pé, tá bom? Um beijo para vocês. Eu faço questão de servir vocês no domingo. Eu que vou entregar na tua mão o lombo lá, aquela porção vem numa sacolinha com 3 marmitex. Você vai chegar em casa, vai comer e vai se arrepender de ter comprado 2 porções. Você vai falar, devia ter comprado 2 para comer à noite também, ou para comer na segunda-feira. De tão bom que é. É muito gostoso mesmo. Se não fosse bom, não ia falar, não ia fazer propaganda enganosa aqui. A Lúcia está perguntando aqui, que pena que não dá para pedir para entregar. Dá sim, Lúcia. Você pode pegar um mototáxi e pedir para ir lá no Airus buscar para você. Para quem não pode buscar, contrata um mototáxi aí aqui dentro de Rio Preto. Fala assim, ó, quanto você cobra para mim para buscar lá? O mototáxi vai, busca e traz para você aí. Às vezes você vai gastar uns 10 a mais aí, mas pelo menos você não fica sem comer essa delícia. Tá bom, gente? Ó, um beijo para vocês. Vocês tenham uma ótima terça-feira. Nos encontramos então em Tabapuã, em Fronteira, em Rio Preto. Nos encontramos pelas ruas da vida. Que Jesus abençoe cada um de vocês, que nós possamos estar sempre juntos nesse ideal, nessa alegria de viver, nessa empolgação por tudo de bom que nós estamos aprendendo, nós estamos vivenciando. Vamos pôr em prática tudo isso que a gente falou aqui hoje. Vamos tentar pelo menos? Eu vou tentar. Um beijo para vocês. Até semana que vem.